aula que a gente fez síncrona, eu disse que vocês disseram que estava um pouquinho difícil, né? Rapaz, falar bem a verdade, eu não me adaptei ainda não. Ainda não? Não. Hein, professora? Diga. Tem uma atividadezinha, né? Lá que a senhora passou, né, no caso. É... Não. Ainda para entregar, não. Ah, tá. Porque meio que eu tinha visto lá no roteiro lá que era pra fazer alguma coisa da Guerra Mundial, né? E aí eu não sabia se era pra enviar ou não. E por onde, né? Que entrei Não. no Siga não tinha nada pra A enviar. de hoje, não tem nada não. É no próximo encontro que aí vai ter a atividade sobre a Primeira Guerra Mundial. Mas hoje é só um texto que eu disponibilizei. E aí, esse momento para a gente conversar um pouquinho sobre o conteúdo anterior, né? E algumas dúvidas, né? Caso haja aí entre vocês algumas dúvidas. E para a gente compartilhar, né, o que vocês aprenderam, para eu aprender com vocês e vocês comigo, né? Só um pouquinho, tá, gente? Já. Eu coloquei para vocês uma lista de presença, tá? Como eu falei, eu não sei se todo mundo tá, né? Vai servir mais para a questão dos pontos extra, né? Que eu falei que não é obrigatório, por isso que eu acho que eu já vou começar, né? Porque não é um encontro, não é obrigatório, né? Estar, que eu já tinha falado para vocês, tá? No entanto, é recomendável, né? Até mesmo para a gente compartilhar aí o que a gente vem aprendendo na nossa disciplina. Como vocês perceberam, eu não vou fazer, né, encontro síncrono toda a aula, né? Eu ainda estou muito com aqueles roteiros, e aí é mais quando termina um conteúdo, aí a gente conversa um pouquinho sobre ele, Luiz, né, Luiz? Aí a gente conversa um pouquinho sobre esse conteúdo, tá? Para a gente fixar mais um pouquinho as coisas, tá bom? Então, é isso. Nós falamos um pouquinho, né, nos nossos roteiros, eu disponibilizei um vídeo, cadastrei o roteiro de aprendizagem, né, sobre o nosso primeiro conteúdo do plano de ensino, que é do neocolonialismo, né, a Belle Époque, né, e aí eu já vou deixar aqui para vocês aberto, para quem quiser comentar um pouquinho sobre o que se trata esses conteúdos, né? O que foi esse neocolonialismo, o que foi aí a Belle Époque, né? Então, quem quiser se sentir à vontade para comentar um pouquinho o que foi o entendimento ou o que ficou em dúvida. Enquanto isso, eu vou já colocando um slide aqui, não é só algumas imagens que daí eu vou tratar com vocês daqui a pouco, tá bom? O Luiz disse que quer falar, professora. Vai lá, Luiz. A Júlia entrando. Bem, Júlia. Acho que fez. Não, acho que foi a Stephanie que entrou agora, né? A Kelsey, quer dizer. E aí, quero ver esse terceirão comentando. Eu vou, sim, só basicamente que eu entendi, que ele é o oposto do o neocolonialismo, sei lá. Não, não é mesmo, professora, que eu sou muito... Neocolonialismo. É isso aí, que tipo, ele é diferente do colonial... que teve que basicamente assim, eles usaram os jesuítas para começar ali o que seria uma nova colonização, mas com a ideia mesmo de querer extrair os recursos naturais, tá? Ouro, minério, ali, atribuir comércio e tal, era basicamente para ganhos. Era uma ideia muito egoísta. Assim, foi o que eu entendi. Uhum. Deixa eu só ver aqui o que eu estou fazendo. Então, tu percebeu que há uma diferença entre o neocolonialismo, né, e o colonialismo. É isso? Isso. Beleza. Mais alguém, gente, para falar um pouquinho a respeito do assunto? Quando eu saio aqui, eu não consigo ver o chat, né? Esse novo layout me bugou aqui. Mas tá bom. Neo novo, perfeito. Luiz, né? Gente, aí quem quiser, tá, pode ir entrando e colocando presente aí pro pessoal que
Ainda não entrou. Mas então, vamos comentar um pouquinho, né? Depois que eu vou mostrar para vocês depois que eu compartilho aí o slide lá com vocês, tá bom? Mas então vamos falar um pouquinho sobre essa questão do neocolonialismo e Belle Époque, né? Primeiro, eu acho que o texto que eu disponibilizei para vocês, ele falava um pouquinho sobre a Belle Époque, né? Então, a Belle Époque, ela é algo bem tranquilo para a gente entender, né? É claro que tem muitas coisas por trás, mas basicamente o que vocês precisam entender? Que no final do século XIX, né, até iniciar a Primeira Guerra Mundial, né, que é o próximo conteúdo, 1914, a gente tem um fenômeno, né, histórico conhecido como Belle Époque, né, em francês, la Belle Époque. Não sei falar francês, né? Mas português aí é a bela época, né? E aí eu quero perguntar, né, quem leu aí o texto, ou quem já ouviu falar, né, o que significou na história essa bela época? O que foi? Porque era uma época que só tinha gente bonita? Ou não? O que era? E aí, gente? O que foi a Belle Époque? Estava lá no texto, no roteiro passado, e era bem pequenininho, né? Eu acho que o texto que eu disponibilizei, eu nem coloquei vídeo sobre ele, mas ele era bem pequenininho, né? Então, não deixem de ler, viu, gente? São coisas importantes. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá, né? Alto e bom som. Beleza, vai lá, Luiz, manda ver o que foi lá Belle Époque. Professora, essa época aí eu tava meio doente, eu não lembro muito bem o que aconteceu, não. Mas repara, tá bom. Então vamos lá, vou começar aqui, vocês me ajudam, tá, gente? Que eu gosto de aprender com meus alunos. Tem coisa que às vezes vocês citam nas aulas que eu nunca nem tinha ouvido falar, então eu gosto disso, tá? Então vamos lá, né? Passando um pouquinho do que eu sei, e aí depois vocês me passam um pouquinho do que aprenderam também. Como eu falei, no final do século XIX, né, o mundo ele estava passando, né, pela segunda revolução industrial, né, a primeira que ocorreu lá em meados do século XVIII, né, ela foi mais basicamente restrita à Inglaterra, e a segunda não. A segunda, ela acontece, né, em vários outros países, né, ao mesmo tempo, né. Então, Estados Unidos, vários países da Europa no mesmo momento. E essa segunda revolução industrial, ela proporciona um boom, né? Um boom de conhecimentos, um boom de inovações tecnológicas. É dessa época a energia elétrica, a motocicleta, o carro, né? A bicicleta, o telégrafo, o telefone, né? O cinema foi ali no final do século XX também. Inúmeros conhecimentos científicos da área da química, da física, de conhecimentos medicinais, né, de desenvolvimento de antibióticos, de anestesia, tudo ocorreu nesse período aí que ficou conhecido, né, como La Belle Époque. É claro que ele está muito atrelado à questão da Europa em si, né, mas nós também tivemos outros países também participando desse processo, né, como foi o caso ali dos Estados Unidos, que se desenvolveu muito ali nessa questão da segunda revolução industrial, tá? Então, a bela época, né, foi um momento de efervescência no campo da área da ciência, tá? Científico, como também no campo cultural. Costuma-se definir essa época como um momento de grande otimismo para a população, né, aonde tudo parecia estar caminhando muito bem, né, novas coisas sendo descobertas, era como se tudo só fosse dar certo na vida das pessoas e para as pessoas, né. É claro que, assim, a gente também deve pensar, né, nunca deve deixar de pensar que mais caracterizando a história das grandes nações, né, essa questão da Belle Époque, né, não era que isso acontecia em todas as partes do mundo, mas as grandes nações, né, as grandes potências daquela época passavam por esse momento de efervescência cultural, científica, né. Para vocês terem ideia, o avião também surgiu nessa época, né, ou seja, foi criado aí por Santos Dumont nessa época, né, no iniciozinho do século XX. Então,
A Bela Época é um período que vai do final do século XIX até 1914, quando ocorre, né, a Primeira Guerra Mundial, tá? Então, gente, quando alguém comentar o que foi a Bela Época, né, o que foi a Belle Époque, resumidamente é isso, tá bom? Aonde a ciência fez várias descobertas, né, aonde no campo cultural também nós tivemos, né, várias inovações, né, várias exposições de artes, de cultura, de amostras, né, para vocês terem ideia, também foi nesse momento que foi construída a Torre Eiffel em Paris, né? Uma das partes ruins dessa Belle Époque também, que eu já ouvi falar também, que eu posso estar passando aqui para vocês, é que foi nessa época, né, que houve a existência em alguns países, né, da Europa, dos zoológicos humanos, aonde meio que as pessoas até colocavam pessoas, né, africanos, né, asiáticos, dentro de zoológicos humanos, tá? Para meio que fazer uma contraposição. Isso é ser bárbaro, isso é ser civilizado. Então, eles se consideravam, né, num momento de profunda civilidade e que os modelos que se divergiam, né, eram considerados bárbaros. Então, isso daqui a pouco a gente vai entender lá no neocolonialismo, tá bom? Mas, basicamente, foi isso, tá? A Belle Époque foi a inovação tecnológica, né, e uma transformação cultural. Com o surgimento da energia elétrica, né, a gente também teve o nascer da vida noturna, tá? Então, o cinema mudo, né, que vai começar a existir a partir de então, a vida noturna das pessoas, elas começam, né, o modo de vida, ele também vai ser transformado a partir da inovação tecnológica da energia elétrica, né, da descoberta aí desse processo de energia elétrica, tá? Então, tanto muda os hábitos culturais também, quanto muda também a questão das inovações tecnológicas na ciência e em outros campos, tá bom? Então, basicamente é isso. Alguém mais quer compartilhar algo sobre a Belle Époque? Alguém, não sei se vocês chegaram aí muito profundamente nesse assunto, mas já ouviu falar sobre a paz armada? Que caracteriza esse período da Belle Époque. A paz armada é um momento antes, tá? É um momento antes da Primeira Guerra Mundial, que é conhecido na história como um momento ali de paz armada. Já ouviram falar? Essa questão... Já ouvi falar, mas não vou saber explicar. Uhum. Eu também. Beleza. Então, assim, esse período de paz armada, justamente, ele permeia esse momento aí que a gente conhece como Belle Époque, né? Porque a gente tinha esse momento de euforia, né, de otimismo, de que tudo ia dar certo, né, e tudo mais. Mas, com a Belle Époque também, a gente teve as inovações tecnológicas no campo bélico, né? Então, novos armamentos foram sendo criados, né? Bombas, né? Para serem utilizadas ali em combate, né? Apesar de que nesse momento a gente não teve, né, um conflito propriamente dito, nesse momento da Belle Époque, né, entre nações que se caracterizasse um grande conflito, né. No entanto, essas nações, né, elas acabaram nesse momento, né, se preparando, tá, elas acabaram se preparando, né, digamos que... Agora me fugiu a palavrinha, mas elas estavam militarmente, né? Elas se prepararam militarmente, até porque um momento em que a gente tem um grande desenvolvimento, né, bélico, na ciência, em tudo, o que as nações querem, né? Elas querem conquistar poder, querem conquistar mais espaço, então era uma época que as pessoas acreditavam não haver problemas, né? Nem da ordem militar, né, enfim, que tudo estava bem, que tudo estava tranquilo, mas por trás não, por trás a gente
teve a questão das unificações tardias, tá? E quando a gente fala unificações tardias, nós estamos falando lá do final do século XIX também, quando ocorreu aí essa Belle Époque, e da unificação, né, do que se mais tarde, né, naquela época, na década de 70 do século XIX, se tornou, né, os países Itália e Alemanha, né? Então, eles se unificaram tardiamente, se consolidaram tardiamente, e, logicamente, né, a partir da sua unificação, eles começaram a lutar por maior prestígio, né, dentro ali da Europa, e para fortalecer as suas economias também. Então, a paz armada foi um momento em que as nações europeias, né, ou seja, elas estavam sorrindo ali, né, todo mundo muito bem e tal, mas elas estavam se armando por trás, porque, né, atrás, né, das suas nações, atrás das políticas ali, todo mundo sentia que possivelmente poderia ocorrer a qualquer momento algum conflito, apesar de não ser tão perceptível para as pessoas naquele momento. Então, né, as nações começam a se desenvolver em armamentos bélicos e tudo isso propiciou, né, a questão da Primeira Guerra Mundial. Uma das coisas também que foi crucial na Primeira Guerra Mundial foi justamente, né, a invenção lá do avião, né, que foi utilizado aí em combate, né, na Primeira Guerra Mundial. Inclusive, depois foi utilizado aí para pessoas, né, para poder, como arma de destruição também, tá bom? Foi um momento em que os nacionalismos, a partir desse unificado e outros países europeus que sempre tiveram essa questão do nacionalismo muito presente, ou seja, etnia, estarem dentro de um mesmo território, né, se constituindo enquanto países, eles, né, foram sendo cada vez mais dentro da Europa, e aí esses, digamos que, extremismos até, né, e isso permite que essas pessoas, né, esses países também fizessem uma campanha favorável aí a esse fortalecimento militar, tá? Então, quando eu falo de época, resumidamente, é uma época de inovações tecnológicas, né, tanto no campo científico quanto no campo cultural. Quando eu falo de um período que na Belle Époque, antes da Primeira Guerra Mundial, ocorreu o período da paz armada, eu falo justamente disso, que foi esse período dentro da Belle Époque, e que foi um momento em que as nações, estando passando pelo período da Belle Époque, elas, né, nos bastidores, elas estavam se armando militarmente, né, até por todas essas questões nacionalistas que ocorriam ali dentro da Europa, tá bom? Não sei se ficou claro, ou eu dei uma confundida aí na cabecinha de vocês. Alguém quer comentar algo? Não, professor. Claro. Se vocês quiserem, eu também posso. Eu não coloquei nenhum vídeo sobre a Belle Époque, mas tem uns vídeos bem curtinhos também e bem esclarecedores. Depois eu posso estar passando no grupo, caso for interesse de vocês, tá bom? Então, agora, vamos falar um pouquinho, né, sobre o neocolonialismo. Bora lá? Primeiro, a Ingrid já começou a falar, né, e ela tocou num ponto bem importante, né, que é a diferença do neocolonialismo que ocorreu no final do século XIX, no século XIX, né, principalmente ali no final do século XIX, início do século XX, do colonialismo, né, o colonialismo, aquele que ocorreu lá, que a gente já estudou anteriormente, né, muito mais profundamente a partir do século XVI, né, final do século XV, mas bem mais profundamente a partir do século XVI, né. Alguém teria uma ideia, né, ou alguma coisa para poder falar para mim por que esses dois fenômenos, né, apesar de parecido, colonialismo e neocolonialismo, né, neo novo, como o Luiz colocou lá no grupo, o que seriam aí as características principais relacionadas à diferença desses dois assuntos?
o colonialismo do século XVI e o neocolonialismo do século XIX. Vamos, gente, não esconda o ouro, não. Vocês sabem. Não sabem? Como é que é a pergunta, professora? As principais diferenças, se alguém saberia aqui citar alguma, né, sobre o colonialismo, porque eles foram diferentes, né? O colonialismo lá do século XVI, né, e o neocolonialismo lá do século XIX, que é esse que a gente, que é o nosso objeto de estudo. Isso foi um gatinho ou um peixe? É o peixinho da vida. É? Se eu não me engano, professora, era no neocolonialismo eles queriam levar no caso não era nem a justificativa, era, se eu não me engano, de levar a civilização, né? Enquanto no colonialismo mesmo era a extração. Sim. A justificativa, né, que eles davam. Primeiro, gente, deixa eu botar isso aqui. Tá aparecendo um slide para vocês, não tá? Tá sim. Beleza. Deixa eu só aumentar aqui. Primeiro, a gente tem que ter em mente essa questão da periodização mesmo, que eu já citei aqui para vocês, né? Colonialismo, né? Ele inicia lá no finalzinho do século XV, né? E, né, fixa melhor ali no século XVI, tá? E ele está restrito, né, digamos, ele é direcionado, essa política aí é direcionada ao continente americano. Então, a primeira diferença a gente já encontra aí. O neocolonialismo já é lá no final do século XIX, e os continentes aí que ele está direcionado ao continente, bem basicamente, a África, né, e a Ásia, tá bom? É claro que a gente vai falar sobre imperialismo também, que os Estados Unidos foi imperialista aqui, mas lá na frente a gente vai falar um pouco na América, né? A gente já, acho que eu disponibilizei isso em alguns textos também no segundo ano, no finalzinho, tá? Mas o neocolonialismo, né, ele ficou restrito ali ao continente africano e asiático, tá? Então, a primeira diferença que a gente pode falar é em relação aos locais, né? As nações do colonialismo, né? Portugal, quem fizeram a colonização naquela época, né? Portugal, Espanha, Inglaterra, França, né? E basicamente, no neocolonialismo, a gente também vai ter essas nações, no entanto, a gente vai ter o acréscimo de outras, como a Itália, a Alemanha, que se consolidaram, né, uma unificação tardia, mas participaram também desse processo. E aí, o que a gente tem aqui para dizer, né, sobre um dos fatores principais? O colonialismo lá do século XV e XVI, ele, como o Andreus falou, né, ele vinha como aquela questão, né, da política mercantilista, de levar enriquecimento para os estados nacionais, né, para as coroas, ouro, prata, né, também de exploração de riquezas, e vinha com uma também justificativa de que era para trazer a palavra, né, o cristianismo para aquelas populações que não conhecia, né, ou seja, fazer a cristianização dos povos que, na visão deles, eram os povos bárbaros, né, ou seja, as populações já existentes aqui no continente americano, né. Era utilizada a mão de obra escrava, né, que a gente viu que aqui no Brasil, né, no continente americano, como uma maneira geral, nós tivemos a predominância da mão de obra escrava, tá? E foi no bojo aí da expansão marítima que aconteceu, tá? Então, gente, o colonialismo, ele tem essas principais características, tá? Já o neocolonialismo, ele também vai ser um fenômeno movido pelas nações europeias, com detalhe que a gente também vai ter um país asiático, né, no caso o Japão, que vai ser um imperialista também lá na Ásia, tá?
E aqui no continente americano, a gente tem os Estados Unidos mais restrito aqui ao continente americano, né, mantendo influência sobre as outras nações aqui do continente. Mas nesse caso específico que a gente está tratando, né, do neocolonialismo, é do continente africano e asiático, tá? Então, o neocolonialismo no final do século XIX, qual é a ideia do neocolonialismo do final do século XIX, né? É claro que nesse momento de Belle Époque, passando pela segunda revolução industrial, o que tinha acontecido, né? O capital tinha crescido, os produtos, as empresas tinham prosperado, né? Ou seja, a Europa já estava super, né, lotada de produtos, de empresas, o contingente populacional estava aumentando também. Então, o que a gente tem nesse momento? Uma busca, né, por matérias-primas e mão de obra barata, tá? Então, ele sai, né, a justificativa para o neocolonialismo é essa que o Andreilson falou, né, nós vamos levar civilização, porque naquela época a gente deve considerar, e aí essa primeira imagem, ela traz um pouquinho sobre as teorias pseudocientíficas que existiam, né, as falsas teorias científicas, ou seja, eles se baseavam em teorias científicas que existiram, como a da evolução da origem da espécie, de Charles Darwin, né, e aí para se basear as ideias, né, racistas e preconceituosas deles naquela época, tá? Não era nada que Charles Darwin tinha falado, mas eles falavam que os africanos não eram nem raça, era uma sub-raça, né? Ou seja, eles não tinham passado pelo processo de evolução lá que Charles Darwin defendia que deveria ter acontecido. Então, essa era uma das imagens, né, que está aí passando para vocês, né, que circulava naquela época como uma forma de justificar a invasão, né, do continente africano e do continente asiático. E aí, quando a gente está falando dessa questão do neocolonialismo, a gente cita muito a África. Mas por que fala mais da África, né? A Ásia também foi, né? Sim, foi. Mas a África, ela foi o continente mais violado, né? Praticamente seu território inteiro teve a influência estrangeira, né? Então, por isso que a África, ela é tão comentada nesse processo de neocolonialismo, tá? Então, era comum, gente, você ver no jornal, né, você abrir um livro e ter essas imagens aí, né, essas ilustrações, como uma maneira de justificar o que eles estavam fazendo lá no continente africano, tá? Então, eles diziam que o negro, né, os africanos não era nem uma raça, era uma sub-raça, né, ou seja, no nível lá da linha de evolução, eles não tinham conseguido, né, fazer o processo evolutivo e estavam bem próximo ali na linha genealógica do macaco, tá? É claro que hoje a gente sabe que não existe essa questão, né, de sub-raça, nós somos humanos, né, independente de cor ou de qualquer outra cor, o nosso, né, DNA, eu acho que é assim que fala, ele não tem, se eu não me engano, né, tem um outro dado lá que o pessoal da biologia fala, mas ele é praticamente 99% igual, né, não tem essa questão que eles defendiam nessa época, mas para mover, né, e justificar a invasão que eles estavam fazendo no continente africano e asiático, né, eles utilizavam, né, da pseudociência que se fala, da falsa ciência, pegavam termos corretos, né, que estavam sendo defendidos e estudados naquele momento, como é o caso da evolução das espécies, né, de Charles Darwin, e utilizavam, né, com essa fundamentação totalmente errônea para colocar os povos, tanto africanos quanto asiáticos, num subnível, né, dentro da categoria raça humana, né, então, os europeus seriam seres, né, de acordo com aquele pensamento, seres que tinham alcançado um nível de evolução maior, e cabia a esses europeus levar a civilização, como foi o que o Andreus comentou aí mais cedo, né, levar a civilização a esses povos que não tinham, né, aquele mesmo nível, né, de civilização, tá?
Então, essa é uma das características, tá? Mas era uma justificativa. A real finalidade do neocolonialismo era a busca por matéria-prima, porque com essa revolução industrial, né, tudo estava se tornando cada vez mais escasso em questão de matérias-primas, né, as indústrias aparecendo, né, os recursos naturais se esgotando, se acabando. Então, eles queriam mais matéria-prima, né, e a Ásia e a África tinham abundância, e também a mão de obra, né? Uma mão de obra mais barata, mercado consumidor também, tá, gente? Então, é uma das questões a serem consideradas também. E um outro fator também é a questão do excedente populacional, né, da Europa, que estava aumentando, então, levar um pouco desse excedente populacional para essas outras áreas também, e esse excedente populacional até ter acesso, né, às riquezas desses outros territórios também, tá? Então, basicamente, isso, né, resumidamente, o que a gente pode estar falando sobre o neocolonialismo, né, e o neocolonialismo e as diferenças que ele teve, né, do colonialismo lá do século XVI, tá? A mão de obra, nesse caso, era uma mão de obra assalariada, diferente da outra, né? Apesar de que haver alguns relatos, né, de que muitas regiões africanas tinha, assim, uma espécie de escravidão também, por parte de muitos neocolonizadores naquela época, tá? Mas, basicamente, ela é registrada como uma mão de obra assalariada e livre, tá? Eu vou passar aqui para vocês, né, gente, uma charge também que retrata muito esse período sobre o neocolonialismo, tá? Ele retrata muito esse período, e ela é bem conhecida, eu acho que talvez vocês já até viram em algumas atividades, algum Enem aí da vida, né, que essa charge, ela tem o título de O Fardo do Homem Branco, que ele está reforçando o que a gente vem falando, né? Por trás tinha os interesses econômicos, né? Por trás, né, tinha os interesses econômicos dessas nações europeias aí. No entanto, a justificativa, né, era de que eles estavam levando a civilização para esses povos. E aí, né, essa charge, ela está retratando aí essa questão da justificativa deles, né? Lá, aqui, ó, no alto dessa montanha, a gente tem, né, uma mulher sentada, e aí ela representa a civilização, e caminhando sobre as pedras, né, nós temos esse personagem aqui de vermelho que representa a Inglaterra, né, e aqui o tio Sam, que representando os Estados Unidos, tá? Essa charge aqui, ela tá falando mais sobre a questão do imperialismo, né? E aí os Estados Unidos, o que os Estados Unidos têm a ver, né? Não é que os Estados Unidos, ele também foi um imperialista. Assim como várias nações europeias foram imperialistas na África e na Ásia no neocolonialismo, os Estados Unidos, ele também é um grande imperialista aqui na América, tá bom? Principalmente em Cuba, né, Panamá, e em outras regiões ali da América Central, é bem mais possível sentir essa presença, né, norte-americana nas suas relações, né, dentro ali da sua política, tá bom? Então, esses dois personagens, eles estão representando, né, o que aconteceu aí em campos de justificativa do porquê que eles estavam fazendo dessa forma, né, ou seja, era um fardo para eles, mas cabiam a eles conduzir esses povos à civilização, aonde tinha luz, né, aonde realmente, né, eles iriam alcançar o grau ali de civilização ali que os europeus, né, e os norte-americanos tinham naquele momento. Então, dentro desses balaios, né, nas costas deles, estão asiáticos, os indianos, né, chineses, né, da Ásia, africanos, né, de uma forma bem caricatura ali, tá? E aí
isso para eles, né, era uma questão que eles passavam como se esses povos, né, nas pedras tem escrito, né, ignorância, opressão, barbárie. Então, eram características que eles falavam ser desses povos, né, ou seja, que eles viviam na ignorância, que eles eram povos supersticiosos devido às suas religiões, né, então eles não aceitavam muito bem isso, né, eram povos opressores, que viviam na barbárie, né, então, cabiam a eles, né, esses países civilizados, conduzir eles até a civilização, né, então, era um caminho árduo, né, mas que eles, que seria um fardo, mas que eles assumiriam aí esse papel. Então, eles em nenhum momento naquela época, né, eles tentavam parecer, né, que era uma coisa certa, que era uma coisa até louvável que eles estavam fazendo para essas nações, tá bom, gente? Uma outra, né, charge que é bem famosa é essa daqui, né, tem esse aqui é o chanceler, o Otto von Bismarck, né, que é a espécie de primeiro-ministro lá da Alemanha, lembrando que a Alemanha e a Itália, né, elas são conhecidas com as unificações tardias, por volta de 1870, eu acho que 5, alguma coisa assim, então as unificações tardias fizeram com que Alemanha e Itália entrasse tardiamente nesse processo aí do neocolonialismo. Então, outras nações, como Inglaterra, França, né, ficaram com mais possessões, né, digamos assim, ficaram com mais possessões de território, com áreas de influência maiores, né, do que Alemanha e Itália. Isso até vai ocasionar, né, um dos grandes motivos da Primeira Guerra Mundial, que depois a gente também vai tá estudando, tá bom? E essa daqui, gente, ela representa, né, a Conferência de Berlim, tá? Aonde o chanceler, né, devido à questão da unificação tardia, então estava gerando uma séria crise, né, entre as outras nações que já estavam nesse processo do neocolonialismo. Então há essa proposta dessa reunião, né? Então há a reunião de vários líderes dessas outras grandes nações que participaram desse processo, conduzida pelo Otto, né? E está representando basicamente o que eles fizeram com o continente africano, né? Eles pegaram a África, né, o continente africano, e dividiram entre partes com as nações que estavam participando do processo. Eu acho que até o vídeo que eu passei para vocês, que fala sobre o neocolonialismo, ele fala que sobre a configuração, se você pegar o mapa, né, do continente africano hoje, você vai perceber que muitos estados têm, né, as formas geométricas, retas, né, ou seja, como se realmente tivesse pegado uma régua e traçado, né? Então, muitas vezes foi feito dessa maneira, né? Eu quero ficar com o domínio dessa região, né? Então, dividiam lá o mapa. Essa é da Itália, essa é da Inglaterra, né? Então, foi basicamente dividido. Então, por isso que muito do território africano hoje que a gente vê, ele também tem essas questões de retas ali nas suas divisões, tá? Então, essa é uma charge que representa a violência, né, praticada contra o continente africano, contra os povos africanos também, porque muitas vezes, né, foram povos que foram misturados, né, que foram colocados sob domínio de uma mesma nação, mas eram povos que às vezes se tratavam até de grupos rivais, né, às vezes povos aliados dentro de um mesmo território eram separados. Então, não se respeitou, né, não se teve um pingo de empatia aí durante esse momento pelos povos africanos, tá bom? Então, professora, não teve resistência? Sim, teve resistência, mas vocês lembram que nós tivemos a Belle Époque, né? Nós tivemos um período de inovações tecnológicas e essas inovações tecnológicas, elas permearam também a área militar. Essas nações europeias, elas estavam muito bem armadas e equipadas nesse processo aí de neocolonialismo. Então, as nações que não quisessem aceitar pacificamente, né,
essa questão, né, da imposição ali de uma outra nação controlando e ditando algumas regras, elas eram subjugadas, né, então, contra o quê? Nem armamentos, né, da forma que era, né, essas nações tinham, então eram facilmente subjugadas, tá bom? Aqui é uma outra, né, representando, então, esse cara aqui, eu não lembro mais o nome dele, mas é um empresário aí dessas épocas, eu acho que era da Inglaterra, né, e aí ele tá com um pé aqui no Egito, no Cairo, na cidade do Cairo, e aqui na África do Sul, né, no país África do Sul, e aí, se eu não me engano, ele tá segurando uma linha do telégrafo, né, foi uma proposição dele, né, fazer a ligação norte até o sul da África, né, via telégrafo e via trem também, ferroviário, né, como uma forma, né, de ligar e de conseguir explorar mais facilmente também essas regiões, tá, foi um rico empresário que explorou muito a região da África, né, um dos que foi mais privilegiado aí, digamos assim, com esse neocolonialismo, tá? E aí também essa charge, ela demonstra o interesse, né, dessas nações neocolonialistas em estar dominando o continente africano, né, ou seja, o pé alcança desde o norte até o sul, né, ela também traz essa representação. Essa é uma outra representação que vai no mesmo sentido, tá, gente? Também representando os neocolonizadores, e a forma, né, como eles querem conseguir esse domínio, né? Percebe que esse de vermelho, ele agarra o continente africano, né? Tem ali, né, um armamento militar muito forte, né? E esse outro também aqui embaixo, né, tá com a mão sobre a Ásia também, está agarrando, tem uma vestimenta um pouquinho diferente da militar, mas a gente percebe que ele também tem um livro, né? E aí a gente também pode estar ligando esse livro à própria questão também da religiosidade, que apesar de não ser o fator crucial desse neocolonialismo, né, mas eles consideravam eles povos bárbaros que tinham que levar a civilização, né, mas que também, né, a questão da evolução, né, que eram povos bárbaros, que não estavam num nível, né, igual aos europeus, né? Então, a astúcia e a força pretendem dominar o mundo, né? Então, eles tentavam dominar, né, esses continentes, tanto pela força de um armamento bélico, como também, né, pela astúcia, empregando essas ideias, né, de convencimento e de justificativa, tá bom? Gente, alguma coisa a respeito que vocês queiram aí estar contribuindo? Estão me ouvindo? Estamos aqui. Estão ouvindo, professora? Eu acho que o Luiz dormiu, ó. Não, estamos aqui. O que tu entendeu, Luiz, do neocolonialismo? Luiz? Luiz, É a Luiz? prova de que ele estava dormindo. Não. Ingrid, cala tua boca aí. Você acabou de mandar mensagem dizendo que estava dormindo, mentirosa. Eu tô aí. pegando no pé dele, Ingrid, porque ele disse que era tu que ia responder tudo, sabe? Tá bom, gente, mas é isso, tá? É só brincadeira, tá, Luiz? Como eu falei para vocês, eu tô oferecendo esse momento mais como tirar dúvidas, né? Se ficou alguma dúvida, mas leiam, tá bom? Leia os roteiros, né? Porque é importante, porque a gente está comentando lá nos roteiros sobre os conteúdos, né? Então, para esse roteiro que eu disponibilizei hoje, só tem um texto, tá, sobre a Primeira Guerra Mundial, e vocês vão entender nesse texto que ela tem tudo a ver sobre esse momento que a gente acabou de comentar, o neocolonialismo, né? Então, a Alemanha e Itália são nações importantíssimas para o estopim desse conflito, né, que até então era conhecido como a Grande Guerra, né, antes da Segunda Guerra Mundial, tá bom? Então, é importante que vocês façam essa leitura, para que a gente consiga ter uma discussão mais aprofundada, tá bom?
Certo? Acho que por hoje é só. Tranquilo. Tá bom? Geralmente não quero me estender mais do que 50 minutos mesmo, tá? Nesses encontros, é mais para a gente tirar alguma dúvida, eu comentar alguma coisa sobre o conteúdo. E aí, hoje, leia aquele roteiro, tá? Além desse momento síncrono, né? Eu disponibilizei o roteiro lá com o texto sobre a Primeira Guerra Mundial, leiam. Na próxima aula, possivelmente não, já está descrito lá naquele cronograma, a gente não vai ter encontro síncrono, né? É só uma atividade que eu vou passar lá para vocês. Quando eu for pegar aqueles horários lá, aí vou estar avisando vocês, tá? No momento eu ainda não peguei, não. Aqueles horários extras que eu falei lá, tá bom? Então é isso. Qualquer dúvida, assista aquele videozinho lá, que ele tá bem explicativo também, tá? Se quiserem, depois eu posso... Vou colocar mais tarde o vídeo da Belle Époque lá também, tá? Se ficou alguma dúvida referente a esse conteúdo, ela é bem curtinho no grupo, tá bom? Então é isso, até mais. Tchau, Boa noite. Tchau, gente. Até mais. Boa noite. Tchau, E a professor. professora. Boa noite. Não esqueça de gravação. Quem é que tá de noite é o Elias, né? Ih, rapaz, não tá de noite não. Ah, pensei que tava. Vocês estão todos desregulados, né? Eu ia ali pro céu ali, eu vi a lua, pô.